Oi, gente! Sejam todos bem-vindos aqui neste canal. Esse daqui é o primeiro vídeo do canal. E o que que eu trago para vocês? Bom, para vocês obviamente não me conhecem, meu nome é Martina e eu resolvi fazer esse canal por quê? Porque eu sou bariatricada e embora tenha conteúdos no YouTube, eu senti falta daquele conteúdo iniciante, daquele conteúdo onde ninguém tá fazendo propaganda para ganhar nada, eu senti falta de conteúdos. Eu não posso chamá-los de verdadeiro porque todo mundo que passa por esse processo conhece bem, mas eu sinto que já se tornou aquela coisa, eu tô fazendo publicidade. E então eu resolvi trazer, não são todos os canais que eu assisti, também não sigo esse tipo de canal. Eu assisti procurando informações para quando eu fosse fazer a minha cirurgia. Bom, eu comecei há muito tempo atrás. Eu fiz o tratamento porque eles dizem, né? O convênio coloca pra gente. Gente, eu tô com uma gripe. Desculpem, relevem. O convênio coloca pra gente que nós temos que ter 2 anos com a equipe médica, né? Pelo menos foi essa a minha experiência. Detalhe, tudo que eu falar aqui é sobre a minha experiência, sobre a minha vivência com todo esse processo da bariátrica, tá? Eu fiz a cirurgia no dia 17 de janeiro de 2023, então assim, faz um pouco mais de um ano. Eu perdi aí, eliminei mais de 40 quilos, tá? Eu não vou dizer ao certo, porque eu já estou naquela fase que a balança dá aquela oscilada. Às vezes, quando eu operei, eu tava com 106 quilos e às vezes eu tô com 63, às vezes 62, 61, mas eu tô nessa oscilação de peso, tá? Não fiz ainda nenhuma reparadora, obviamente, como toda bariatricada, necessito de reparadoras. Mas vamos voltar ao processo. Eu fiz há muitos anos atrás, quando eu tava com 116 quilos, 2 anos de tratamento. E quando foi para eu operar, eu tive espasmos de ar, então esses espasmos me provocavam tosse. E na época, mesmo sendo por um convênio da época que eu tinha, o que que acontecia? A cirurgia era aberta, né? Isso tem mais ou menos uns... Minha filha está fazendo 19. Isso deve ter uns 15 anos atrás. Eu tava com 116 quilos para 1,58 de altura, que é o que eu tenho. E eu fiz. E aí o médico achou que era arriscado, porque a cirurgia era aberta, ia estourar ponto, aquela coisa toda. Então adiou-se a cirurgia. Nessa, me deu aquele clique, até porque eu acho que esse espasmo de ar, que até hoje não teve explicação, já era um emocional. Tipo, e se eu morro? Porque o risco de uma bariátrica era muito maior antes do que hoje. E se eu morro? Quem cria minha filha? Quem vai cuidar dela? Então, mediante a isso, eu resolvi não fazer. Desisti do tratamento, não fui mais e simplesmente segui a minha vida obesa, tá? Depois, mais pra frente, eu comecei, depois com a minha filha já com seus 16 anos, 16 mais ou menos, tá? Não vou lembrar muito assim. Resolvi fazer e iniciei o processo. Quando fazia um ano exato, mais ou menos, meu convênio mudou. Por quê? Porque o meu convênio, ele é do meu trabalho. Eu trabalho na prefeitura onde eu moro. Então, assim, cada vez que muda a gestão da cidade, acaba também mudando-se o convênio. E houve essa transição. Nessa transição, eu peguei meu tempo e levei para o outro convênio e tive que fazer mais um ano de preparo, que foi o que eu fiz.
Passei com toda a equipe, passei com a nutricionista, passei com o psicólogo, passei com o endócrino e com o cirurgião. O que que eu posso dizer? Vamos nos ater agora ao psicólogo. Gente, eu passava uma vez por mês com um psicólogo. Uma vez por mês, não, minto. Uma vez por semana com um psicólogo durante meia hora. Meia hora, 40 minutos, não dava meia hora. Eu acho que isso não ajuda, tá? Sendo bem sincera com vocês, não é uma coisa que vá preparar o nosso psicológico. Mas é um protocolo que a maioria dos convênios costumam seguir, porque hoje eu já vejo que tem convênios que assim, você vem, você faz o tratamento, faz tudo que a gente pede, 1, 2 sessões, 10 tá bom, e acaba operando. Indiferente disso, gente, eu acho que não é tempo suficiente para preparar um psicológico, porque para mudar aqui dentro é complicado e quem já foi obeso sabe disso, né? Tanto é que, assim, eu fiz a cirurgia, a minha alimentação mudou, hoje eu como muito menos, mas eu tenho paladar infantil, então já se viu, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos voltar ao processo. Fiz todo o processo certinho, 2 anos, me ligaram, tal, porque a gente sai de lá sem saber de nada. Fiz a cirurgia, quem me acompanhou na cirurgia foram a minha mãe e a minha filha, né? Fui fazer a cirurgia, correu tudo bem, eu fui morrendo de medo. Eu achei que eu ia ficar na mesa, porque o que eu tinha em mente era aquela cirurgia de anos atrás que eu estava me preparando, aquela aberta, que corria esse risco, muito mais risco que hoje. Então foi assim. Mas eu fui operar, não sabia nem se eu ia acordar, eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida. O parto que eu tive foi parto normal, então assim, eu fui achando que eu não voltava. Mas graças a Deus eu voltei, a cirurgia correu muito bem. Porém, todavia, contudo, no dia seguinte eu já tive alta. Uma amiga minha mandou, a Deriane, mandou um Uber me buscar e eu voltei para casa. Só que assim, quem é arrimo de casa vai me entender agora. A gente não tem tempo para deprimir. A gente não tem tempo para parar. A gente não pode parar. Não pode parar de produzir, não pode parar de trabalhar, não pode nada. Na época em questão, eu estava saindo de uma depressão quando eu fiz a cirurgia. Eu tinha passado por um período bem ruim e eu estava tratando essa depressão, que nada tinha a ver com a obesidade, ou até tinha lá no fundo, mas também é assunto para outro vídeo. E eu estava ainda em fase de recuperação e decidi voltar a estudar também para dar aquele up. Então eu estava durante o processo, no final do processo, eu estava no 3º semestre da faculdade. Tive que trancar a faculdade, porque quando eu fiz a cirurgia, eu achei que eu ia me recuperar. E isso, não tô querendo assustar ninguém, porque isso varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. O médico me deu 3 meses de licença. Por que que ele me deu 3 meses de licença? Muito provavelmente porque ele estava com birra da prefeitura onde eu trabalho, que estava cortando o convênio com eles. Então, meu convênio já estava em transição. Eu operei no dia 17 de janeiro de 2023, no dia 30 de janeiro de 2023, 30 ou dia 31 de janeiro, iria mudar o convênio, porque a prefeitura cortou o convênio. E ele de birra pegou e me deu 3 meses. E aí, o que que eu pensei? Bom, dá tempo, acho que de dar uma deprimida. Foi, gente, foi. Coisas que também pode ser assunto para outros vídeos aqui, mas enfim, eu fiquei 3 meses, eu me senti extremamente fraca. Se eu falar para vocês, sentiu dor da cirurgia? Não senti dor da cirurgia. A dor que eu senti na primeira semana foi uma dor abdominal, como se eu tivesse feito muitas abdominais, o que é natural. Afinal de contas, minha cirurgia foi por vídeo e eles enfiam uma cânula lá dentro, né?
Então, assim, isso mexe com a estrutura muscular da gente. Então, foi essa dor muscular que eu senti. Fora isso, alimentação que vocês provavelmente, se não enfrentaram, vão enfrentar, orientado pelos médicos, aqueles copinhos de 5 ml, tomando líquido devagarzinho, comendo. Gente, você pega nojo de água de coco, pega nojo de Gatorade, de gelatina, que é o que eu comia. Já durante essa fase da alimentação, aquele caldinho, que eu chamo de caldinho insalubre, que é feito de proteína com alguns legumes, aquela água suja que a gente tem que tomar, gente, aquilo não descia nem com a penga, nem com a penga. Obedeci todas as questões de medicação, vitaminas, tarará, tarará, tomei tudo certinho, fiz tudo certinho, não abusei, não nada. Mas a minha recuperação durou 3 meses, até a licença acabar e eu ter que voltar para o trabalho. O que eu sentia? Muita dor nas costas, muita dor nas costas. Uma dor nas costas, o banheiro é próximo ao meu quarto. Daqui até o banheiro, eu morria pelo menos umas 3 vezes. Sim, umas 3 vezes. Eu não tinha força para respirar. Eu não sei se isso, porque daí eu fiquei sem acompanhamento nenhum. Eu voltei no dia 31, dia 30 ou dia 31, acho que foi dia 31 de janeiro. Passei com o cirurgião para tirar os pontos e eu estava muito debilitada, muito debilitada. Nesse dia a gente foi de trem. Eu moro em Ribeirão Pires, ABC, eu operei em Franco da Rocha e eu fui de trem. Eu passei muito mal no caminho. Uma dor nas costas que eu não tinha posição para sentar. Não tinha. Cheguei lá, o hospital é próximo à estação de trem. E eu fiz várias N's paradas com a minha mãe pelo caminho até chegar no hospital. Cheguei, tirei os pontos, mas eu não estava bem, né? E voltei para casa, continuei, passei muito tempo em cama. Academia, fazem mais de um ano, janeiro, nós estamos em abril. Janeiro fez um ano, fevereiro, março, abril. Tô com 1 ano e 3 meses de operada. Até agora eu não voltei para academia. A faculdade eu acabei perdendo o ano, porque eu achei que ia trancar 6 meses. Eu fui tentar voltar, não consegui, porque, enfim, a faculdade era anual, não era semestral, não consegui voltar. E aí também tem a questão da reparadora. Eu falei, bom, eu não posso ir para longe, porque eu estudava em São Paulo, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então eu chegava aqui em Ribeirão, próximo, passavam-se da meia-noite. E no outro dia, 6 horas da manhã, eu levanto, porque às 7 eu estou em sala. Então, assim, eu falei, eu vou voltar, vou para Ribeirão. Acabei retrocedendo na faculdade, acabei voltando pro segundo semestre. Então, assim, mudou muita coisa na minha vida, mas quando veio aquele clique, tem que voltar a trabalhar, a gente volta e a vida nos obriga a ser forte e a melhorar. E foi isso que aconteceu comigo. Perdi bastante quilo, né? E ainda tá oscilando, tô estabilizada aí nesse peso 63, 62, 61, mas acontece aquilo, né? E agora, o que anda acontecendo, meu paladar tá infantil, a nutricionista falou que é bem comum, então assim, tudo que for doce desce bem melhor do que o salgado. Não, gente, eu não sou a doida que vai na geladeira tomar leite condensado, não, não é isso. Mas se tiver um brigadeiro, 1, 2, 3, cabe legal no meu estômago. Agora, na hora do almoço, qualquer coisinha que eu vá comer, parece que eu vou explodir. Eu fico passando mal pelo menos 2 horas. Então, assim, é complicado, né? Essa questão da minha alimentação também. Se vocês quiserem, gente, vai chegando. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? Para ir acompanhando. Vocês podem deixar, inclusive aqui embaixo, dicas para outro vídeo
ou coisas que você que tá para fazer a cirurgia tem dúvida, o que eu puder ajudar e esclarecer, eu estou aqui para isso. Então, assim, o que vocês tiverem dúvida, o que vocês quiserem perguntar, pode ir perguntando aqui embaixo que eu vou respondendo, vou fazendo vídeo e a gente vai conversando, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like pra mim, tá? Tem uns shorts que eu postei, que eu acho que mostra o meu cirurgião, não mostra de frente, mostra ele de costas, mostra o hospital onde eu fui operado, o corredor que eu bem conheço, mostra coisas sobre a cirurgia, o dia da cirurgia, e tem um outro que mostra o antes e o depois. Então, assim, nos shorts eu vou colocando esse tipo de conteúdo para vocês irem dando uma olhada e acompanhando, tá? E conforme a necessidade vai surgindo, conforme os questionamentos de vocês, eu vou trazendo coisas novas aqui para vocês. Mas era mais para falar desse processo da cirurgia, o dia da cirurgia, estava aflita, ansiosa, com medo, morrendo de medo, mas fui firme e forte. E o que eu aconselho vocês também é ir firme e forte. Minha mãe diz, e é verdade, ninguém vai antes da hora, tá? Então, assim, vá com fé, faça todo o protocolo antes da cirurgia. Gente, é muito importante. O protocolo para a cirurgia, o antes, é muito importante que vocês façam certinho para não ocorrer nada de errado. O antes e o pós-cirúrgico é importantíssimo. Eu tomei em casa 15 Clexanes, que é aquela antitrombose cara pra caramba. Tomei 15 Clexane, se eu não me engano, mais duas no hospital, então foram 17 Clexane no total. Agora eu já tô em fase eu tô indo pra minha primeira reparadora, que também, se vocês quiserem, eu trago o assunto aqui. Eu acho, inclusive, que o próximo vídeo será sobre isso. Eu ainda não sei quanto à medicação, mas esse vocês vão acompanhar passo a passo comigo, tá? Então, assim, em breve eu trarei vídeo a respeito da abdominoplastia, tá? Como vai ser, quais são as medicações, para vocês seguirem aí todo o protocolo comigo, tá? E qualquer pergunta sobre a cirurgia, a minha, desculpem, eu não falei, mas a minha não foi a bypass, foi a sleeve por conta. E eu tenho refluxo, tá? Detalhe, porque falam que não é recomendado a sleeve para quem tem refluxo. Só que assim, a minha vitamina, quando eu operei, eu fiz reposição de vitamina D, um monte de vitamina que tava falho no meu organismo. Mas embora eu tivesse feito tudo isso, ele achou que se ele fizesse a bypass, eu ia ter menos vitamina no meu organismo, porque a bypass, ela retém menos as vitaminas. Muitos dos nutrientes vão embora quando se liga o estômago ao intestino muito rapidamente. Não dá tempo do organismo absorver essas vitaminas. Então, ele resolveu fazer a sleeve. E eu fiz a sleeve. Essa perda de peso, essa mudança toda foi com a sleeve, aonde a gente retira boa parte do estômago e fica com um estômago menor. Então, sim, é possível, tá? 1 ano e 3 meses eu não tive reganho, eu parei de perder peso com 1 ano. E estabilizei faz uns 3 meses, sempre naquela oscilada que é natural de qualquer peso, de qualquer organismo, né? A gente sempre perde ou a gente sempre ganha, depende muito do que a gente come, tá? Mas assim, o que eu trago aqui é o apoio para vocês. Não fez? Vá fazer. Já fez? Comenta aqui embaixo. Como foi o seu processo? Para eu saber. Porque eu me achava fora da casinha no meu processo. Totalmente fora da casinha. Gente, será que só eu passei 3 meses muito mal? Dentro de casa, debilitada, acamada? Literalmente, porque pouco eu andava e passava muito mal. Tipo, ativar a vitamina D, eu ia pro sol e pouco, muito pouco.
foi bem complicado pra mim e eu não quero que vocês passem por isso. Então faz bem a gente conversar. Gente, pra quem me ouviu até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal e beijo no coração de vocês. Vamos borboletar? Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente.